Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Até parece engraçado, mas depois que eu comecei a fazer esses react, todo vídeo que surge aí, várias pessoas estão me pedindo pra comentar. Pelo jeito, o público gostou dos meus reacts malucos aqui. Nunca pensei que isso ia virar algo que vocês gostassem, mas vamos lá. Surgiu mais um vídeo aí, que é do canal GNT com o Quebrando o Tabu, falando sobre a Terra plana. E aqui, eu acho que é uma série chamada Mude Minha Ideia. Eu não conheço essa série. Eu vou ver aqui e fazer meus comentários em cima, como vocês já sabem. Então vamos ver aí. Olá a todos, meu nome é Leandro Batista, sou acadêmico de Relações Internacionais. E hoje eu vim aqui para dizer que a Terra é plana. Mude minha ideia. Tá, então vai ser um cara que ele acredita que a Terra é plana e as pessoas vão ter que mudar a ideia dele. Vamos lá. Oi, Leandro. Olá. Muito prazer, eu sou o Daniel do Ciência Show. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Carlos. Como vai? Prazer, Leandro. Opa, o Orsi tá ali? Que foda. Olá, tudo bem? Tudo bem? Leandro, né? Prazer, sou Prazer, Leandro. Caio, tudo bom? Olá. Tudo bom? Tudo bem? bom, Prazer, Leandro. Eu sou a Adriana. Então, Leandro, você decidiu refutar um modelo científico, né? E na ciência isso é positivo. Então eu te pergunto, o que te fez refutar um modelo da Terra esférica? Qual o problema que você encontra na Terra esférica? O rapaz ali começou explicando muito bem o que a ciência é uma coisa, é um modelo e qualquer pessoa pode refutar. Ela tem que ter motivos que levem a refutar e dados experimentais que justifiquem. Mas ali ele começou muito bem explicando isso. Bom, eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas no modelo da Terra plana, mas as minhas desconfianças, elas começam com algumas incongruências, por exemplo, eclipse lunar. É ensinado que o eclipse solar ele ocorre quando a Lua ela passa, basicamente na frente do Sol, se alinha. Se considerarmos que no eclipse solar a Lua está passando na frente do Sol, por que tem que ser diferente para o eclipse lunar? Por que no eclipse lunar é a sombra da Terra e não um outro corpo ou um outro objeto também que está eclipsando a luz da Lua? Que? Calma aí, me parece aquela brincadeirinha que o pessoal faz. Sol, Lua, Terra é um eclipse. Se você tem Lua, Sol, Terra é um apocalipse. Me parece isso aí que ele tá querendo dizer. Vamos ver, eu juro que eu não entendi. Vamos ver o que o rapaz aqui vai falar. Porque o Sol, ele está no sentido oposto da O cara também não entendeu, vocês viram? Terra, e isso daqui é facilmente previsível hoje, né? E o que a gente consegue ver é uma sombra projetada na Lua. Eu trouxe alguns experimentos, eu trouxe inclusive uma lanterna. E quando essa luz bate no planeta e a Lua está do outro lado, ela vai formar uma sombra, e essa sombra, naturalmente, ela tem o formato daquilo que eclipsou essa luz, não é? Vamos colocar, não estou dizendo que tenha, né? Vamos colocar que a Terra tem esse formato aqui, Tá. retangular. Você consegue fazer o mesmo experimento, uma fonte de luz é projetada, e a sombra que vai ser gerada, se eu tiver um objeto aqui esférico, vou dar como exemplo uma laranja, o mesmo efeito vai acontecer. Uma projeção de sombra arredondada, muito parecida com o efeito do eclipse lunar. Tá, então... Por que a ciência bate o martelo dizendo que isso é a prova, então, da esfericidade da Terra? Eu acho que a ciência não está muito preocupada em bater o martelo nessa questão, mas isso é o que se observa e todas as observações confluíram para esse pensamento. Eu acho que Então, já... Ai, caraca, vamos lá. Pra vocês verem o que ele tá falando, então vamos imaginar que aqui a Terra, usar o mesmo celular, e no modelo da Terra plana que os caras falam, as pessoas vivem aqui, o Sol tá aqui, a Lua tá aqui. A única maneira da Terra, que ele falou que é plana, fazer eclipse no Sol, na Lua, é se a Lua estivesse embaixo e as pessoas estão em cima. Então, dado o modelo dele, isso já não funciona. a parte dos experimentos é muito importante, é até essencial. É uma forma muito boa de você ensinar as coisas de forma que fica um pouco mais visível, um pouco mais simples, principalmente para os alunos mais jovens. O problema, eu acho, dos experimentos, principalmente os experimentos que são feitos por amadores, por assim dizer, é que um experimento é uma coisa que alguns experimentos são muito simples. O experimento tem que ser planejado de forma muito cuidadosa. Principalmente quando é um experimento que uma pessoa decide fazer. Eu acho ótimo o espírito de querer, eu vou fazer um experimento. Isso é admirável. Isso é o espírito de um cientista. Mas... Tem um vídeo meu lá no canal do Blavologia, eu, Pirula e o Emílio, e eu falo exatamente isso, que a ideia que me parece muito relacionada com esse desejo de descobrir coisas. Mal direcionado, mas existe esse desejo por trás. Às vezes, um experimento mal feito,
às vezes ele pode ser pior do que experimento nenhum. Todos os países e empresas do mundo que tem algum tipo de programa de exploração espacial estão mentindo pra gente, é isso? Boa questão. Não é que todas as empresas estão mentindo. Até seria um ultraje muito grande da minha parte dizer que todo mundo é mentiroso. Só que a gente percebe que existe um monopólio espacial. Ciência, de verdade, ela é reproduzível. Por que a gente dá um destaque muito grande para a Agência Espacial Americana? Porque ela fez e ela faz o que nenhuma foi capaz de fazer. Ou ela diz que faz. Ida do homem à Lua, por exemplo, né? Até hoje, só os Estados Unidos da América conseguiram fazer isso. Isso, para mim, é especulação científica. Isso não é ciência. Porque que ninguém consegue reproduzir. Não é um monopólio do espaço. Acho que sim, existe realmente o fato de que a única agência espacial que colocou seres humanos na Lua foi a NASA. Mas a agência espacial soviética foi a primeira a manter uma estação espacial em órbita da Terra, foi a estação Mir. Os chineses tiveram uma estação espacial por algum tempo. Caiu faz pouco tempo. Japão já enviaram sondas robóticas para a Lua, para Marte, para outras partes do sistema solar, para asteroides. E qual a prova que a gente tem que realmente foi para lá? Como que eu provo isso para uma pessoa? A não ser ela crer que isso realmente aconteceu. Mas aí, de novo, você está... Então, isso existe como se fazer isso. Quando você estava com as pessoas na Lua, você podia fazer uma triangulação do sinal. Então, duas pessoas que estivessem recebendo em lugares diferentes da Terra podiam fazer uma triangulação, 3 pessoas para ser uma triangulação de verdade, e com isso você conseguia determinar o ponto que estava mandando aquele sinal. Então, era possível, sim, já se provar. As pessoas que estavam lá na época puderam se provar. Você pode fazer isso com sinais de sondas que estão vindo da Lua, de Marte é mais difícil porque a resolução é muito baixa e a força é muito fraca, mas você poderia fazer isso normalmente. E foi feito na época, né? Pessoas amadoras acompanharam a viagem da Apollo 11. Estava falando da reprodutibilidade. 12, Todos esses 14. fenômenos há sinais de reprodutibilidade por outras agências, independentes da NASA. Nós temos viagens espaciais que já observaram a Terra ao longe. E para conseguir esse efeito, usaram toda a mecânica disponível, a mecânica como ciência, não é? A mecânica de Newton, a mecânica de Einstein. O que você me diz? Você refuta então as fotos também? Você acha que ninguém saiu do planeta? É muito questionável, né? Tudo eu questionava para esse cara aí. Uma vez que nós temos um relato de que a NASA publicou uma imagem real da Terra no ano de 2002, chamada Blue Marble. Depois, em 2018, ela colocou uma nota no próprio site dela, isso está lá no site dela, de que aquela imagem ali, ela não é uma foto real da Terra tirada desde o espaço. Um satélite foi lá e tirou, ou uma espaçonave, ou um astronauta. Aquela foto, ela foi montada graficamente. Então, se ela deu como foto real, o mundo acreditou, a própria Apple usou essa imagem como foto real, e em 2018 ela diz que não é. Por que eu tenho que confiar, então, na foto do... Toda foto é montada. Isso é óbvio, porque você está pegando diversos sensores e está juntando eles. Então, é aquela coisa, de novo, do outro vídeo que eu fiz, que é essa coisa da experiência real, do tocar. Existe essa coisa que as pessoas que eles não entendem, eu acho, que eles acham que existe um tipo de evidência mais forte, algum tipo de coisa a ser feitos, e não é bem assim. Robozinho em Marte e de tantas outras coisas. Então, é que eu acho que você achar que tá todo mundo mentindo, você tem que achar que o mundo ao seu redor é uma outra realidade, é uma conspiração que tá querendo que você pense assim, entendeu? Fotos espaciais, às vezes, elas não é que elas são montadas. Dá uma pesquisada sobre espectros eletromagnéticos e como às vezes você precisa montar as figuras que a gente vê, a luz visível, ela é diferente das luzes que a gente consegue ver do espaço, ou enfim, recolher essa radiação. Mas talvez tenha sido uma questão disso, entendeu? E não necessariamente de que eles estão escondendo uma grande verdade por trás de tudo, entendeu? Acredito que tem alguma coisa escondida assim, mas falar aqui agora o que é, não tem mínimo que, por exemplo. Eu acho que esconde da gente o avanço da ciência, principalmente no setor farmacêutico. Que eles têm as curas já, isso eles escondem da gente. Tem coisas que a NASA pode esconder da gente, tipo coisa que existe em Marte, tipo coisa que já viram e às vezes eles não querem admitir, tipo ET, eu na minha concepção, eu acredito em alienígenas. Eu já questionei o aquecimento global. Eu lembro quando eu era moleque, eu sentia o ar diferente, sabe? Acho que nos lugares que eu corria, jogava alguma bola, tinha mais árvores lá, era mais limpo assim. Então aí eu parei de duvidar do aquecimento global por causa
meu cotidiano, sabe? A ciência, ela funciona Impressionante a mudança de opinião do rapaz ali. com base em evidências. As ciências é um pouco por comparação também, né? Então, quer dizer, todos os corpos celestes que a gente vê, eles são de uma determinada maneira. Eles seguem determinadas leis físicas. A natureza, ela faz alguns padrões, quer ver só? Sim. Você já brincou disso, eu tenho certeza, Leandro. E não minta pra mim, não diz que você não gosta disso, porque não existe uma pessoa no mundo que não gosta disso. Bolinha de sabão? Ah, isso é maravilhoso. Fala aí. Eu já brinquei sim, com certeza. Claro. Você acha que é possível a gente passar a tarde toda aqui fazendo bolhas de sabão e uma delas, a gente pode fazer milhões de bolhas, mas pelo menos uma delas sair num formato que não seja esférico? Com certeza. Você acha possível? É, sim. Sim, sim. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui Eu vou pedir pra ele fazer muita bolha aí pra mim. agora, mas é possível. O cara ali ficou em choque. Realmente, eu não vou negar, não. Em algumas ocasiões, quando a bolha ela encosta na superfície, ela se torna uma meia esfera. Tá, uma calota. Pois é muito parecido com um dos modelos de terra plana. Plana e circular e fechada pelo firmamento. Perfeito, mas eu estou dizendo ela vagando aqui pelo ar. Como a gente quer ver, eu estou falando das bolhas, né? Essas que voam. Ah, sim, no ar. Você sabe por que uma bolha ela tem o formato esférico? Sim. É porque a natureza ela se acomoda sempre em modelos que gastam menos energia. Colocando isso para os planetas ou para corpos celestes, qualquer corpo celeste que tiver um raio um pouco maior, que acho que uns 500 quilômetros, naturalmente por sua própria gravidade e com o passar do tempo, isso leva tempo, ele vai adotar um formato próximo ao esférico. Isso é uma lei natural. Como você vê essa relação de correspondência entre os modelos que explicam a natureza, em termos de energia mesmo? Se a forma esférica... Essa foi uma boa... Gostei de utilizar as bolhas de sabão para poder explicar um pouco melhor sobre a questão de uma forma que seja mais natural, que se repita no universo. Gostei dessa explicação. Vamos ver agora o que o rapaz aqui vai dizer. É uma tendência da natureza, né? A economia de energia, a banana não é esférica, a cenoura não é esférica, o pepino não é esférico. Então tem tantas outras coisas que não são esféricas. Será que a natureza falhou para elas? Todos os planetas são esféricos. Por que a Terra seria plana? Bom, porque a Terra ela não é um planeta. Para a Terra ser um planeta, ela precisa ter configurações de planeta. Ela precisa ter movimento. Nós não temos cientificamente, até agora, uma prova convincente de que a Terra ela se movimenta, que ela gira em torno de si mesma, em torno do Sol na translação, e as demais movimentações no sistema solar e o universo afora. Vamos lá. Tem várias coisas que a gente pode falar aqui. Vocês sabem o que é um giroscópio? Giroscópio, ele basicamente é vamos pensar um peão. Então, um objeto que está girando em torno de um eixo. E o giroscópio, ele tem uma característica muito importante. Pela conservação de uma quantidade na física chamada momento angular, o giroscópio aponta na mesma direção. O giroscópio fica apontando na mesma direção. Então, se eu posso pegar um giroscópio e deixar ele girando, ele vai estar apontando para cá. Eu posso pegar e movimentar a minha mão para frente, ele vai continuar sempre apontando para a mesma direção. Então, o giroscópio ele te permite, uma vez que ele foi configurado e apontou para uma direção, você pode movimentar ele para cima e para baixo, e ele vai continuar te dando aquela direção original que ele foi calibrado. Giroscópios são utilizados em aviões, são utilizados até nos seus celulares. Os celulares usam um tipo de giroscópio. Obviamente não um giroscópio de um peão, mas um outro tipo de giroscópio, para poder indicar qual que é você poder fazer a identificação quando você movimenta o celular para cima, para baixo, e você faz aquelas movimentações muito rápidas com ele. E você pode pegar e fazer um giroscópio. Eu ponho ele aqui na minha mesa e aponto ele para uma direção. E deixo ele apontado. Você vai perceber que ele vai começar a girar. Ele vai começar a apontar para o lado, para o lado, e para o lado. E qual que vai ser a velocidade que ele vai girar? E quando ele começar a girar, ele vai girar, você percebe que ele gira a 15 graus por hora. 15 graus por hora é 1 sobre 24 de 360. Então significa que ele vai demorar 24 horas para poder voltar a apontar para a mesma direção, que é exatamente a duração do dia. Então, ao se fazer isso, o giroscópio ele está basicamente pegando qual que é a rotação da Terra e está apontando, mostrando qual que é a taxa de rotação que ela está indo. Isso é um experimento simples de se fazer.
e que você pode utilizar para poder mostrar que sim, a Terra está girando. A física natural da água é buscar sempre o nivelamento. Por mais que você pegue uma quantidade de água, não importa o recipiente que você coloque, ela não vai se moldar ao recipiente, ela vai procurar um nivelamento. A gente olha para o mar, a gente vê nível do mar, a gente não vê curva do mar. Existe algum experimento, alguma forma de se provar como é possível a água ela ficar grudada na superfície de uma esfera, apesar de todas essas movimentações Gravidade? da Terra, rotação, translação e etc., ela se manter presa na superfície? Existe. A Terra possui gravidade, é por isso que as coisas caem. Tudo que está sobre a Terra, seja sólido, líquido ou gasoso, vai ficar preso a ela, exceto se ela atingir a velocidade de escape. Do nivelamento em forma esférica é porque o centro de gravidade da Terra está muito próximo do seu núcleo. Então, em qualquer ponto do nosso planeta, e é bom que se pense que nós vivemos num planeta, para nós, muito grande, ele sempre vai ter um apontamento muito próximo da nossa vertical. Então, você deu uma explicação, e uma explicação teórica. A gravidade, ela me parece ser seletiva. Algumas coisas ela mantém na superfície da Terra. Sempre voltam para essa história da gravidade seletiva. Os argumentos são sempre os mesmos. É inacreditável. E outras ela permite sair. Ela é tão forte para manter a água dos oceanos em toda a superfície da Terra esférica. Só que ao mesmo tempo ela é fraca para permitir uma abelha levantar um voo, uma mosca levantar um voo. Quer saber uma coisa que você pode ser simples? Pega um copo, enfia na água e levanta. Você tem força para poder levantar aquela quantidade de água. A gravidade, ela da definição da gravidade, ela é uma força que é proporcional à massa. Quer dizer, ela atua com mais força sobre objetos de maior massa. Então os oceanos têm uma massa enorme, Sim. Então eles ficam coladinhos na Terra. Não, aqui o Orsi errou. Eu já explico mais sobre isso. A abelha tem uma massa muito pequena, então a força que ela sente não é tão grande. Não. Aqui o Orsi errou horrendamente. A força, isso até é o princípio da equivalência de Einstein, que foi pessoas que não é que percebeu, mas que ele utilizou isso para poder fazer a teoria da relatividade geral. A atração entre os dois corpos, sim, a força vai depender da massa de cada um deles. Só que como aquele corpo também vai ser acelerado, e a lei de Newton fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então o fato dele ter uma massa maior também aumenta ou diminui o efeito da aceleração nele, então eles se compensam. Então quer dizer, a aceleração causada pela gravidade, por você ter uma porrada de água ou você ter uma abelhinha, é exatamente a mesma. A questão ali é outra, na verdade é bastante simples. Como eu falei antes, a abelha, da mesma maneira que você consegue ficar em pé e as suas forças, você consegue fazer uma força que seja maior do que o seu peso vezes a aceleração da gravidade. Então, uma pessoa de 100 quilos, que vai ter uma força maior de 1000 newtons, a abelhinha lá vai conseguir fazer uma força nas asinhas dela que vai ser de 1 grama vai ser vezes 10, vai ser então de 0,001 newton. Ela vai conseguir fazer uma força maior do que essa. É isso que acontece, não é que a massa é maior, aqui o Orsi errou. O hidrogênio livre tem uma massa tão pequena que ele escapa para o espaço. A questão do hidrogênio, aí é uma outra questão que você tem em velocidade de... Não de novo. Isso é um pouquinho mais complicado de explicar aqui qual que é a velocidade média de uma partícula no gás e com isso relacionado com a velocidade de escape. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas a ideia é que o hidrogênio é muito leve, então pouca energia faz ele se movimentar muito rápido, então você tem mais hidrogênio escapando. Não é que ele é mais leve e a força de gravidade é menor. Isso está errado. Um modelo globular, ele é amarrado pela teoria da gravidade. Nada no modelo globular funciona sem gravidade. Por isso que toda refutação apela-se a ela. Só que a gravidade, a gente não consegue sentir, a gente não consegue medir, a gente não pula de um prédio. Consegue provar. Tem como levar isso para um laboratório e mostrar na prática a atuação da gravidade fazendo a água se manter na superfície de um corpo esférico. Você quer que eu pegue um globo como esse, coloque água e a Sim, água
conforme acontece na vida real, considerando o modelo globular. Não, então O globo- tem como fazer isso. Isso não acontece aqui, porque aqui nós temos a gravidade do planeta que não deixa a água que eu deposito nesse globo ficar presa a ele. A força-peso dela é maior e ela vai escorrer pelo nosso planeta. Mas se você pegar vídeos de astronautas, entre aspas, brincando com água na Estação Espacial Internacional, você vê que ela se acomoda em forma esférica. E lá não é uma região sem gravidade, é uma região de microgravidade, onde as forças são compensadas. Muito bem. Foi bom você tocar nisso. Então, e agora... Ai. Eles vivem falando que a água não faz forma esférica. Vou mostrar pra vocês como você pode tomar... Mostrando uma coisa simples que vai fazer a água curvar. Pega um baldezão, e gira ele. Faz esse balde girar a muita velocidade. Então pega um balde, enche d'água, amarra uma corda no teto e gira a corda para poder fazer a corda enrolar. E solta. Esse balde vai começar a girar. E o que você vai perceber? Por causa dele estar girando, se você filmar a superfície da água, ela vai estar fazendo uma superfície curvada. Por quê? Porque você tem as acelerações que estão ocorrendo no balde e ele faz a superfície da água ficar curvada. Então você pode ver que mesmo um experimento simples que você pode fazer em casa, isso já é possível detectar. Assunto da Estação Espacial Internacional, por quê? Existem vídeos onde o astronauta está lá, flutuando dentro da estação espacial e de repente ele cai. O que aconteceu Eu nunca vi esses vídeos não, rapaz. ali? Será que a gravidade foi desligada? Houve alguma falha no sistema? Ou eles poderiam estar presos a cabos? Eu pediria para ele mostrar esse vídeo agora. Entendeu? Poderia ter algum efeito de estúdio ali, como acontece nos filmes onde todo mundo voa, né? Capitão América, Thor e etc. E a coisa é feita dessa forma. Não é querendo ser conspiranoico, mas assim como tem vídeos dos astronautas manipulando água, escovando dentes com a bolha flutuando, tem vídeo deles caindo. E por que eles deixaram ir para o ar justamente uma falha, se eles querem esconder toda essa suposta farsa? Ótima pergunta. Eu não penso que é mentira. Tem muita gente séria na ciência e realmente trabalhando. Mas o que acontece é que a ciência moderna, ela tem já um parâmetro, ela tem um norte. E tudo que é produzido, tudo que é apresentado, tem que convergir para esse modelo aqui. Esse modelo aqui. Isso é uma pergunta, isso é um comentário de quem nunca fez ciência. Todo mundo que faz ciência sabe que a coisa que o cientista menos quer é se manter status quo. O que o cientista quer é provar que tudo que foi feito está errado e que ele, a partir dali, vai ser o cara famoso que descobriu isso. Todo mundo sabe disso. Então, de novo, isso é alguém que nunca conviveu com cientistas, não sabe como o cientista pensa e trabalha. Entendeu? Tanto que você vai para a escola, o que você aprende? Modelo globular. Porque ele foi provado? Bom, para mim, ele não foi provado. Redonda. Como que eu sei? Pela escola, quando eu estudei. Redonda? Ali pro internet? Plana, não. Plana, eu acho. Certeza eu não tenho. Eu acho, particularmente, pra mim, eu achava que a Terra era redonda. Por ver em satélites, essas coisas assim, em desenho, então eu sempre tive a imagem que a Terra era redonda. Só que já chegaram em mim e falaram que a Terra é plana. E eu, como nunca vi, então... Bom, assim, pela minha visão, eu posso ver que a Terra, eu acho que ela é plana. Porém, se eu chegar num oceano ou no mar, eu vou conseguir ver a diferença do negócio. A Terra é maior que você, não tem como se ver ela. E também ela é redonda por conta da gravidade também. Redonda, gente, é essa. Meu, porque assim, eu acredito muito na NASA, eu acho que é Menina paulistana ao extremo ali, meu! real, sabe? Não tem como não ser. Porque, meu, segundo todas as teorias da vida é isso, cara, não tem sentido. Eles falam que assim, não, porque você olha a praia e tem aquela parte reta da praia e isso quer dizer que é reto, meu querido. Uma reta, né? Várias retas fazem um círculo. Redonda. Primeiro veio a teoria de que a Terra era plana e essa teoria foi quebrada, entendeu? Eu acho que em 2019 não tem pra que a gente mentir que a Terra é plana porque ninguém ia ganhar nada com isso. Mas não acho que ela é redonda. É um bom ponto. Qual que é o ganho? Ela tem um formato dela. Que não é exatamente redonda, mas ela tem umas achatadas e algumas faixas. Eu gostaria que você falasse um pouco pra mim de como você vê a Terra, só pra eu pegar assim, bem com você falando, como você, já que
a sua posição é menos aceita, por assim dizer? Se você puder fazer isso para mim por alguns minutos só? Seria basicamente um círculo, né? A Terra plana, redonda, né? A Antártida, que aqui no globo tá no fundo aí Polo Sul aqui da bola, seria 360 graus, os paredões Certo. de gelo. E o céu, tá? Ele tem as suas camadas atmosféricas, porém, mais acima ele tem um firmamento, o domo, o céu é rígido, de maneira que não dá para sair da Terra, não dá para entrar numa nave e voar aqui, explorar outro planeta e viver lá. Se um objeto hipotético capaz de fazer isso, bateria nisso. Bateria nisso. Tá. E dentro desse modelo nós temos o Sol, a Lua, as estrelas, todo o universo observável está contido na Terra. Porém é muito menor e está aqui no firmamento. Tá tudo muito mais próximo do que a gente acredita. Sim. Eu acredito, pelo menos, Sim. por assim dizer. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender da forma como você vê. Por exemplo, quando a gente vê, no fim do dia, a gente vê o Sol se pondo. A gente tem a impressão de que ele está passando para baixo da Terra, certo? Que a gente interpreta isso como o Sol está além da curvatura da Terra. A gente não está mais enxergando ele. Sim. Então eu gostaria de saber como você vê isso. O Sol ele se põe na Terra plana por refração e perspectiva, ponto de fuga. Por quê? Falam pra... De novo, essa coisa da refração, que eles não sabem como refração funciona. Na verdade, é muito simples você mostrar que no modelo da Terra plana você teria no máximo um determinado ângulo da divisão do Sol. E mesmo que ele fosse fraco, você não pudesse ver, você veria que ele desceria até um determinado ângulo possível. Então ele não ia chegar e curvar o firmamento, ele ia ficar numa determinada altura, que é basicamente, isso é Pitágoras, é trivial mostrar isso. Então, de novo, Pitágoras falhando para esses caras. Para nós que quando o navio está sumindo no horizonte, ele começa a sumir pelo casco, né, até chegar ao mastro, etc. O observador na praia, de mais ou menos 1,80 m, ele está olhando aquela embarcação sumir, porque ela está entrando na curvatura da Terra. Mas está acontecendo uma coisa um tanto curiosa. Os terraplanistas estão apontando suas câmeras para aquela direção que o navio sumiu, aplicando o zoom e ele está tornando a ser visível. Eu acho uma contradição muito grande. A partir do momento que um objeto entra na queda da curvatura, a nossa visão ela não faz isso aqui. O pôr do Sol na Terra plana ele seria basicamente isso. O Sol ele vai se pondo, né, no quadrante oeste e ele vai indo embora, perspectiva, ponto de fuga, até que ele some no horizonte. Eu acho que tem um problema no seu raciocínio, porque quando a gente vê as coisas em perspectiva, quanto mais distante elas estão, menores elas vão ficando na nossa percepção, como você falou. Mas a questão é que a nossa percepção é que os objetos diminuem e convergem ao ponto de fuga. Agora, o Sol, a gente vê ele sendo bloqueado, né? A gente vê como se fosse só parte dele. E da forma como você me explicou isso, o pôr do Sol não bate. Muitas pessoas questionam isso. Ah, mas eu vi o Sol se pôr e ele não diminuiu de tamanho, o que era esperado numa Terra plana. Mas sim, ele diminui sim de tamanho, só que depende de alguns fatores. É aí que a gente entra em um fenômeno que é chamado efeito lupa da atmosfera. Por exemplo, o pôr do Sol no mar. Né? Você vê aquela bola enorme e gigantesca. Num deserto, por exemplo, a umidade relativa do ar baixa, você percebe o Sol diminuir drasticamente de tamanho e convergir até ele se pôr. Então, mas isso ainda não explica a sua impressão do Sol estar bloqueado, né? E também, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, na mesma linha, quando a gente está numa noite clara, a gente sempre está vendo as estrelas, certo? Então, se a gente não vê o Sol, porque ele está muito distante, mas a gente vê as estrelas, isso quer dizer que as estrelas estão mais perto da gente que o Sol? Então, depende. Esse objeto... Ótimos argumentos. Eu tô fazendo um vídeo explicando um pouco mais desses argumentos, tipo que esse rapaz explicou aqui, e vários argumentos que eu tô botando nesse vídeo são os mesmos que ele tá colocando. Tô gostando muito das explicações dele. São pautadas em física, certinho, bem legal. O objeto que você vai ver, certamente ele vai estar mais próximo de você para você ver ele. Certo. O caminho do Sol, ele não é o mesmo caminho das estrelas. O Sol, então, ele está numa altura e as estrelas estão numa altura intermediária, porque tem momentos em que eles estão mais perto. Até porque você pega um telescópio e começa a ver estrelas que você não conseguia enxergar antes. Então, tem coisas que estão mais distantes ou menos distantes. Inclusive, isso é um outro ponto. Se você usa um telescópio, apontando ele para qualquer outra direção, à noite, você começa a ver estrelas que você não via. Quanto mais poderoso for o seu telescópio, mais objetos que você não via antes, você começa a ver de novo. Mas ainda assim, por mais que o Sol esteja mais perto, eu não sei se você sabe de algum registro que alguém que tinha um telescópio tão bom que viu o Sol lá do outro lado. Então, até por causa do bugou. ensino do globo, muita gente acha que as estrelas estão muito distantes da gente, assim como o Sol e etc. Isso que eu acredito, mas agora, por favor, continue. É uma coisa que o telescópio não faz. O telescópio,
ele não vai ampliar para você um objeto que já está no ponto de fuga. Muita gente acha que o telescópio é não, então eu vou colocar eu tenho a visão do super-homem, agora eu vou ver até do outro lado do universo. E não é assim que funciona. A luz precisa entrar na lente, na ocular, para que você veja numa melhor resolução. Não tem a menor noção de como funciona uma lente. Uma pergunta. Eu acredito piamente que a Terra é plana. Tanto que estou andando em linha reta há algum tempo na esperança de chegar na beirada e despencar no infinito. O que você tem a dizer sobre isso? Eu senti sarcasmo nessa pergunta. Eu não sou assim, eu sou professor, então eu quero colocar minha visão. Eu também não sou. De maneira lógica para que as pessoas se convençam. Eu acho que não é um método de se fazer, mas se fosse uma questão técnica, eu acredito que ela, se fosse andar em linha reta, ela vai chegar no ponto de partida dela. O modelo de Terra plana, ela é plana e para qualquer direção que ela for, em linha reta, ela vai sair na Antártida. Um levantamento feito por pesquisadores dos Estados Unidos identificou que, em eventos sobre a teoria da Terra plana, a maioria dos presentes mencionou vídeos no YouTube como fator-chave para que passassem a duvidar de que o planeta é redondo. Você concorda com isso? O YouTube é o culpado das pessoas estarem achando que a Terra é pra plana? você, né, rapaz? Sempre houveram pessoas que não achavam que não fazia muito sentido que a Terra fosse esférica. E aí essas pessoas, elas não tinham tanta projeção. E hoje é natural que as pessoas estejam usando desses meios para divulgar suas ideias, seja lá quais elas forem. Então, eu acho que o YouTube, as mídias são um fator, a gente tem que levar isso em conta, porque é real e é irreversível, mas dizer é o culpado, eu acho que é uma coisa injusta até, na verdade. Até porque pode ser usado para tudo. Acho que desviar do assunto de assuntos mais importantes. E eu acho que o pessoal tá tentando ao máximo quebrar alguns padrões. Essas pessoas, eu tive umas teorias de conspirações muito loucas, tipo, Terra é plana, vacinas matam, aquecimento global não existe, ganhando uma certa voz e querendo vir trazer essas teorias que são explicadas pelo achismo e não pela ciência. Porque eu acho que no mundo de hoje, todo mundo tem essa história de tudo é muito fake news e é real, tudo é muito fake news. Eu acho que a quantidade grande de informação faz com que todo mundo tenha uma certa dúvida do que é real ou não. E começa a duvidar de coisas assim, óbvias, como que se a Terra é plana ou não. A culpa do crescimento da Terra plana, do assunto Terra plana, não é do YouTube. O assunto em si, ele está cativando de alguma forma, ele está trazendo as pessoas a fazer perguntas que algumas eu penso que a ciência não responde de uma maneira convincente. Não seria um crer para ver? Ao contrário de um eu estou vendo e agora eu vou crer? Mas então, todos os indícios que eu passo para você, ou que eu tento te convencer, você diz que não servem para você. Então, o que na verdade é fé? Porque um cientista, ele pode ou não ter fé em qualquer coisa, mas quando ele analisa a natureza, se ele for um cientista honesto, ele está analisando a natureza de forma imparcial, ele está olhando dados e ele está trabalhando com dados. Não supõe-se que uma pessoa séria vai fraudar dados, né, para convergir para um certo sistema. Contando que isso daqui são modelos que já têm milênios, poucos cientistas hoje estão preocupados, de fato, em provar que a Terra é esférica. Isso não é um problema da ciência. A metodologia científica começa com um problema. O que um cientista tem que fazer depois que ele pensa o problema dele? Ele tem que pensar tudo que já foi feito em relação àquilo até aquele momento. E por que isso é importante? Porque senão a gente estaria o tempo todo tentando reinventar a roda. A gente não pode simplesmente jogar a física fora ou falar que as coisas não funcionam, porque elas às vezes não fazem tanto sentido pra gente. Eu acho que se o Não sistema... gosto tanto dessa resposta que ela deu ali, não. A gente poderia jogar. A grande questão é que você precisa fazer experimentos que vão ser falseáveis, que vão poder provar aquela teoria errada. Quando você tem um grande conjunto de experimentos que são feitos, reproduzidos e feitos novamente, você tem um grande corpo de evidência que mostra que aquele número é difícil provavelmente não vai ser falseado. Se você faz um experimento e faz diferente, dá um resultado diferente, qual que é mais provável? Que os 10 mil experimentos anteriores estejam errados ou que o seu experimento esteja errado? Pode ser que o seu esteja certo e os outros estejam errados. Mas isso vai mandar você fazer várias verificações, porque se você for pensar estatisticamente, é muito improvável que todos os outros anteriores estejam errados. Pode ser que seja, mas isso não é. Você tem todo esse peso do corpo de evidência. Se o sistema educacional fizesse um esforço maior
para ensinar as coisas de uma forma mais clara, se os cientistas tivessem alguns, pelo menos tivessem mais disposição de chegar e conversar com as pessoas e não fazer uma imagem, tipo, o cientista tá lá no laboratório dele, você Concordo com o que ele tá falando. Alguém para fazer uma pergunta boba, ele distrata a pessoa. Eu acho que é uma coisa que várias pessoas que frequentaram a universidade já viram. Aquele caso do professor que o aluno, ou porque por algum motivo não entendeu alguma coisa, faz uma pergunta e o professor dá uma resposta atravessada, porque achou que a pergunta era muito básica. Isso também é um erro dos cientistas. Porque a gente na ciência, a gente acha que está todo mundo acompanhando os nossos avanços. Isso nem sempre é verdade. Só que é por isso também que nem todo cientista vem aqui te responder. Por uma arrogância deles ou não, provavelmente, mas eles acham que essa discussão já acabou, já não tem que ser feita, entendeu? A ciência, ela está tendo na Terra plana uma oportunidade de se fortalecer. Eu acho que as nossas convicções divulgação científicas, científica, elas têm não a que passar pelo fogo. E o cientista, ele não pode ter medo de ser questionado. O cientista não pode ter medo do ridículo. Tá bom, isso aqui eu vou ter que dar o braço a torcer. Sim, o cientista não deve ter o medo de ser questionado, e isso é o papel da ciência. Você tem que estar sempre pronto a pegar alguma hipótese e trabalhar com ela. No entanto, uma vez que você recebeu os dados, você tem que pegar, analisar eles de maneira imparcial, e você tem que estar pronto a abandonar aquela sua hipótese que você teve ou não, dependendo dos resultados. O que, normalmente, eles não estão. O maior interessado para que a discussão acabe sou eu, já falei. Eu não tenho aquela carência, tem que ser plana. Para mim, poderia ser até uma coxinha de catupiry. Eu quero ciência de verdade, porque eu sou apaixonado por ciência. Então, esse é o sentido da discussão. Bom, é isso aí, né? Eu acho os argumentos são sempre os mesmos, são argumentos fáceis de ser refutado. Porque você não consegue medir a rotação? Você consegue medir. Porque você não consegue medir a translação? Você consegue medir. Porque a gravidade funciona, porque a água não se curva, o que eu já expliquei no meio do vídeo, não é verdade. Porque a gravidade não existe, que está sendo acelerado para cima. Isso teria outras consequências. Se for acelerado para cima, então você está falando que a gravidade em todos os pontos é exatamente igual, porque a única maneira de ser acelerado para cima dessa maneira funciona é que a gravidade em todos os pontos seja exatamente igual, independente da altura que você está aí. Você pode fazer esse experimento e ver que, dependendo da altura que você está, você consegue medir gravidades diferentes. Então, são vários argumentos simples que são feitos e que já são provados por diversos experimentos errados. Eles continuam fazendo. Esse é o grande problema, e isso que acaba sendo um pouco cansativo nessa discussão. Não é o fato de se fazer uma pergunta ou de se duvidar de algo, mas sim essa questão que não importa o argumento que se dê, vai ser sempre negado. Então, é isso aí, ficamos por aqui. Eu achei esse médio comparado com os outros, sei lá, eu achei um pouquinho chato, mas vamos lá. É isso aí, ficamos por aqui e falou!